Alerta ligado em reta final e alterações urgentes no time do Vasco para a sequência do Campeonato Brasileiro. A situação analisada envolvendo dois jogadores importantes no elenco atual. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O desempenho do Vasco, em especial durante as últimas duas rodadas, tem gerado uma preocupação entre os torcedores que têm acompanhado a equipe. As declarações do técnico Rafael Paiva também revelam uma realidade que muitos já percebiam. O clube atravessa nesse momento uma fase bem complicada, principalmente aproximando-se da reta final do Campeonato Brasileiro, onde os resultados estão aquém do que se esperava para uma reta final, e o Vasco na busca por um objetivo que foi traçado de uma forma mais consistente durante o finalzinho desse segundo turno. Os jogos contra Botafogo com um resultado expressivo de 3-0, uma derrota fora de casa e novamente um revés contra o Fortaleza também por 3-0, fizeram com que o torcedor vascaíno pudesse ter uma determinada preocupação com principalmente o futuro da equipe, e principalmente analisando os últimos confrontos, em especial contra equipes que estão na parte mais acima da tabela de classificação, ficou muito evidente que o Cruz Maltino encontra muitas barreiras para impor o seu estilo de jogo e praticamente fica com seu ataque inoperante em compromissos desse nível. O plano traçado pela comissão técnica não tem dado certo, e isso é evidente. O próprio técnico Rafael Paiva tem reconhecido a dificuldade da equipe durante os últimos compromissos. Abre aspas, eu acho que a gente tem oscilado com todos os jogadores. Acho que o Vasco não vem fazendo bons jogos. Nesses dois últimos compromissos a gente oscilou um pouquinho. São duas equipes que estão brigando pelo título. Eu acho que isso não é desculpa, mas é difícil jogar nesse nível. Eu acho até que em alguns momentos a gente conseguiu fazer algumas coisas que era o nosso plano de jogo pelo lado direito, mas o Fortaleza conseguiu neutralizar muito bem. Eles deixaram a gente até ficar com a bola no primeiro momento, mas trancaram muito bem o lado, fecha aspas. Fez toda uma análise o técnico Rafael Paiva, que tem reconhecido a dificuldade de sua equipe e admitido o baixo desempenho durante esses últimos dois compromissos contra equipes que estão mais no topo da classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo e Fortaleza, equipes que atualmente estão bem mais acima do que o Vasco na classificação. O desempenho do Vasco de fato caiu de forma muito considerável. A situação não é apenas uma questão de estatística, mas sim um alerta que tem já ecoado principalmente para os torcedores do Vasco. Assim, o Cruz Maltino, que tem deixado a desejar durante os últimos compromissos, mas que tem um objetivo na busca por, quem sabe, conquistar uma vaga na Libertadores, é cada vez mais complexa, principalmente pois o Cruz Maltino tem visualizado muitas equipes da parte de baixo, encurtando a distância e permitindo com que cada vez mais equipes possam ter o mesmo objetivo que o Vasco, de conseguir uma vaga mediante principalmente uma extensão das vagas que podem dar o acesso a essas equipes a uma disputa de Libertadores no ano de 2025. As derrotas recentes permitiram com que os adversários pudessem se aproximar e fizeram com que um cenário de incerteza pudesse ser criado com cada vez mais pressão. A equipe do Vasco vai precisar encontrar maneiras de reverter essa maré atual e principalmente no próximo compromisso, que será também de um nível ainda mais alto contra o Internacional. O Cruz Maltino vai ter de conseguir se superar. Há toda uma necessidade nesse momento de que a comissão técnica possa analisar de forma minuciosa as falhas que foram apresentadas durante as últimas duas partidas, essas que escancararam cada vez mais a dificuldade do Vasco de competir contra equipes que têm um nível de qualidade um pouco mais alto. Assim, um olhar atento a todos esses detalhes pode fazer com que essa reta final tenha uma diferença a mais, pois o Vasco não pode permanecer da maneira como está, o Cruz Maltino sofrendo com muitas dificuldades contra equipes que conseguem impor o seu jogo, e o Vasco
com uma nítida diferença técnica e que permite com que a diferença em relação ao placar possa ser construída de uma forma muito fácil, como foi contra a equipe do Botafogo e também contra a equipe do Fortaleza. Um dos problemas que foram enfrentados pelo Vasco, tanto quanto o Botafogo quanto contra a equipe do Fortaleza, foi a parte de criação ofensiva, onde o Cruz Maltino teve muita dificuldade em relação a principalmente conseguir fazer criações e permitir com que seus atacantes pudessem chegar até a finalização. Esses dois últimos compromissos evidenciaram isso e foram compromissos justamente que contaram com a baixa participação dos principais criadores no elenco do Vasco. Atualmente, a dupla Felipe Coutinho e Dimitri Payet tem passado por um momento que chama a atenção, principalmente devido ao gerenciamento do físico desses jogadores que sim tem um nome mais estrelado nesse atual elenco do Vasco. Felipe Coutinho voltou a jogar justamente no compromisso contra o Fortaleza, parte do segundo tempo. Ele esteve dentro de campo na busca por ajudar o Vasco. Dimitri Payet não jogou o compromisso contra a equipe do Fortaleza, justamente já buscando uma preservação e que permitisse com que o jogador estivesse apto para jogar a sequência de jogos pelo Vasco. Coutinho ainda tem apresentado alguns sinais de desgaste muscular e isso tem chamado toda a atenção do departamento médico de fisiologia do Vasco e que tem também buscado, após ter a carga de treinos do jogador diminuída, ver como ele se comporta. Já Payet, mesmo sendo um jogador mais velho e conseguindo atuar de forma mais frequente, é um atleta que naturalmente exige também muita atenção devido a todo o desgaste que tem sofrido durante os últimos compromissos. Dessa forma, a comissão técnica do Vasco também tem estado em uma situação bem complicada, tendo em vista que esses são os dois principais articuladores de forma de meio de campo do Vasco nesse atual plantel. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.